Eu não levanto de manhã e digo, eu sou atriz de cinema, isso não. Mas, quer dizer, é presente no meu passado. Eu me lembro de dizer para ele, cinema faz de conta, eu quero viver a vida, eu não quero faz de conta, eu quero a vida. É uma lembrança boa. Agora, é simplesmente uma lembrança boa, só. Eu não teria feito cinema se eu não tivesse me apaixonado. Nunca. Teria feito outras coisas, eu tinha outros planos. Nos lugares onde eu vou, ou enfim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou Eliane Lage, que fez cinema. Foi uma experiência importante e que me marcou, e eu sou o que eu sou porque eu fiz cinema, talvez um dia. Papai era assim, ele tinha sido criado na ilha, com barcos, nadando. Ele era assim uma força da natureza, tinha um charme assim monumental e conseguia tudo que queria na vida, né? Minha mãe era assim a inglesa, certinha, dentro das regras, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve e tal. Então, não tinha a menor chance de dar certo. Meus pais se separaram e eu fiquei com o papai. Perdi contato durante muitos anos, dos 4 aos 11, 12 anos, porque não se falava, na minha mãe não se falava, era como se eu tivesse nascido de chocadeira. E eu fui criada numa ilha, na Baía de Guanabara, que era um lugar paradisíaco, e fui criada nessa ilha sozinha, com a governanta inglesa, um mordomo espanhol e meu cachorro, e pronto. Eu tinha um balanço que subia lá em cima, na ilha, e eu via o mar, e via os barcos, enfim. Então tinha esse lado mágico da ilha. Por exemplo, tinha aquelas mangueiras imensas, assim, então eu achava que eram as bruxas, porque nos livros as mangueiras tinham, né, aqueles braços, aquelas coisas. Então, para mim, tinha povoado, o negócio tinha muita gente lá. A minha vida é feita de várias etapas bem diferentes, bem diferenciadas. E eu vivo muito o momento atual. Eu vivo com intensidade o momento atual. Então, realmente, cinema faz parte de uma das etapas das quais eu tenho boas lembranças, mas que cinema não faz parte do meu mundo atual, realmente. O mundo deve ser bem maior do que isto, do que tudo que eu já vi, eu posso imaginar. Depois da experiência de pós-guerra na Itália, em que os filmes eram feitos com muita simplicidade e mostrando a beleza do que era considerado pobre, digamos, as choupanas de pescadores,
os cenários pobres, as pessoas do povo, tudo isso foi realçado naquele cinema de pós-guerra que foi feito com muito pouco dinheiro. E Franco Zampari e Titilo acharam que podiam seguir esse tipo de cinema e fazer no Brasil. E pensaram em fazer um estúdio que seria, no sonho deles, o maior estúdio da América Latina. Resultado da operação, eles transformaram os galinheiros do Titilo, na chácara do Titilo, em apartamentos para os técnicos ingleses que estavam para chegar. Yolanda tinha feito um grande almoço em volta da chegada de Cavalcanti, que tinha ido à Europa para buscar, para selecionar, fazer os contratos com os técnicos que iam trabalhar na Veracruz. E ele tinha chegado com o primeiro, os outros vinham atrás. O primeiro foi o Tom, que chegou com ele. Era uma recepção e eram todas as pessoas que estavam interessadas na Veracruz. Cavalcanti entrou e todo mundo, né, foi em cima de Cavalcanti, fazer a festa e tal. E eu fiquei de lado, né, e eu olho para a porta, tinha um tal inglês, um poeta mal nutrido, parado na porta, muito sem graça, né, porque... Aí eu atravessei a sala, coisa que eu não sabia nem como eu fiz isso. Atravessei a sala, fui falar com um perfeito estranho e perguntei se ele era inglês. Aí ele me disse, não, eu sou argentino. Eu disse, que pena. E ele disse, como? Eu disse, não, nada, não. Ficamos um olhando para o outro e conversando, não lembro sobre o quê, mas havia uma comunicação assim intensa. Nós não estávamos absolutamente interessados nem preocupados com o que se passava no resto da mesa, só um e o outro. E, a uma certa altura, cutucaram o Tom e disseram, e você, o que acha? E ele, de repente, caiu das nuvens e disse, o que eu acho do quê? O que é? E eles disseram, nós estamos tentando ver como vamos encontrar os atores para o filme Caissara. A atriz, por exemplo, procura-se onde? Em boate, em teatro, na praia, como é que se procura? E ele disse, mas eu não vejo qual é o problema. Ela está sentada na minha frente. E eu quase morri de vergonha, tive vontade de sumir debaixo da mesa. Naquela noite saímos para jantar, e saímos para jantar porque eu naturalmente, apesar de já convencida, eu não estava convencida ainda, então continuamos jantando juntos toda a noite, com o beneplácito da tia, e até irmos para Ilhabela. Eu me apaixonei à primeira vista por ele e foi uma paixão que durou 15 anos. Então, foi uma paixão que foi se desenvolvendo com projetos nossos que fazíamos juntos, do que fazíamos junto. Eu sou uma pessoa que vive de emoções, realmente, eu acho. Então, toda a minha vida foi em função de emoções e seguindo quase que o rumo das emoções. E cinema foi também, e principalmente, porque foi ligado ao Tom, que foi a grande paixão, e a um trabalho que foi movido à paixão, ele paixão por cinema e eu paixão por ele, paixão generalizada. O primeiro choque em cinema, quando eu resolvi desistir totalmente, foi o teste, porque tinham me preparado para fazer uma cena com um ator que simularia um bêbado e viria para me agarrar. E eu
eu aprendi meu diálogo e fui levada para a cena e tal, acenderam as luzes, ação, e estou lá fazendo o que eu tinha que fazer. De repente a porta se abre e entra um homem, assim, com barba de 3 dias, sem fazer, com uma camiseta cheirando a suor e pinga, o cabelo completamente arreganhado, e chega cambaleando em cima de mim. E eu, por acaso, uma das minhas fobias, assim, desde criança, é bêbado. Eu tenho horror, mas horror, pavor. E esse homem chega e me agarra e começa a querer me beijar, e todo mundo cheirando mal. E eu me debati como uma leoa. E a uma certa altura, o vestido, eu ouvi o vestido rasgar de cima a baixo nas costas, e ele tentando me agarrar, e eu dando-lhe uns socos e me debatendo. E, de repente, corta, perfeito, todo mundo bateu palmas, e eu fiquei uma onça, eu fiquei furiosa. Imagina mandarem um bêbado fazer a cena comigo. Mas essa frase não pode durar muito. Depois eu saí, o Tom me deu os parabéns, o Cavalcante veio, me deu os parabéns e tal, e eu fui tirar a maquiagem, e o Tom veio comigo. Eu disse: olha, nunca mais, mas nunca mesmo, me falem em fazer cinema. Deus me livre, coisa horrorosa. Aquele sujeito medonho querendo me agarrar, e eu estava praticamente em lágrimas. Ele disse: olha, vista-se, vamos almoçar. E, de repente, chega um gentleman, assim, bem vestidíssimo, com um terno de tweed inglês, com um lenço, parecia um lord. Chegou, me beijou a mão e disse: gostei muito de contracenar com você, você realmente estava ótima. E eu olhei para esse homem e disse: mas era você? Não era possível, ele estava assim, penteado, arrumado. Era o Carlinhos Vergueiro, o ator. Eu nunca me senti atriz, mas também eu sempre me senti eu mesma. Quer dizer, a partir daqui eu não faço. Isso não é ser ator. Ser ator é você conseguir pegar o personagem, você esquecer de quem você é. E eu nunca cheguei nesse ponto. A minha ideia de cinema era o que eu sabia, assim, vagamente, de Hollywood, né? Aquelas pessoas super pintadas, super glamorizadas. Quando eu fui para Ilhabela, aí eu vi que fazer cinema era totalmente diferente, né? Porque nós fomos para uma ilha que não tinha luz elétrica, para começar. O Franco Zampari disse: não tem luz? Não tem problema, leva um gerador. Então, comprou o maior gerador que existia, botou num caminhão, o caminhão quase que não chega em São Sebastião. De lá tiveram que içar e botar num barco, aí do barco chegar até o pontilhão, um pontilhão de madeira, muito furreca, assim, onde os barcos de pesca de Ilhabela encostavam, né? E aí descarrega o negócio em cima do pontilhão, e o pontilhão dentro d'água, tudo debaixo d'água. Gerador, pontilhão, tudo debaixo d'água. Ele compreendeu muito bem a sua situação e você... A ideia era esquisita. Era um homem que tinha Ele fazia barcos, ele tinha um estaleirozinho em Ilhabela. E ele vai à cidade, São Paulo, e vai num orfanato para pegar uma moça para casar com ela. E nesse orfanato, as crianças são filhas de leprosos. E ele, eu não sei bem porquê, ele vai e escolhe uma moça lá, nesse coisa. E eu sei que eu passo o filme todo me olhando para ver se eu não estou com lepra. O negócio era meio estranho, assim, sabe? Mas eu não sei se isso ficou bem claro também no filme, porque ninguém fala em lepra, eu só fico olhando assim no ombro e tal. Mas, enfim, eu sei que o tal do marido, que naturalmente eu detestava, que era o Abílio Pereira de Almeida, quer dizer, eu gostava do Abílio, não o marido. Então, ele acaba morrendo
e eu fico sozinha. E aí tem o Carlinhos Vergueiro, ele começa a me perseguir. Eu sei que no final aparece o Mário Sérgio, que é assim o grande amor e tal e coisa, então tem a cena batendo na Pedra dos Sinos. Quando saiu o Caiçara, realmente foi um choque na crítica e no público também, porque realmente era um filme muito bem feito. Assim, tecnicamente, estava muito bonito o filme. À noite, estudávamos as cenas que íamos rodar no dia seguinte. Ele era assistente diretor do Adolfo Celli, em Caiçara. Quem dizia, a câmera tem que ficar aqui, a abertura da lente é essa, você tem que vir assim, fazer isso assim. Quer dizer, toda a parte técnica era o Tom que fazia. E o Celli ensaiava os atores. Quer dizer, o Celli não saía do que ele era diretor de ator. O almoço está na mesa. E o Tom sempre me dizia, restrição não, mas para dentro, faz para dentro. Faz, sabe, não joga fora a emoção. Era um trabalho muito nosso. Inclusive, eu me lembro que eu terminava a cena e olhava para o Tom, e ele fazia assim ou não, sabe? E isso, inclusive, o Celli, uma vez me chamou a atenção. Ele disse, mas peraí, sou eu diretor ou é eles? Na realidade, eu estava vivendo o grande amor, realmente. E eu estava disposta a fazer tudo, a me jogar na coisa. Já que era cinema, então vamos nessa. Todos acharam que eu era grande atriz, que eu não achava que era. Eu nunca gostei do que eu fiz. Na época, eu não sei, você sempre tem a impressão de que vai aparecer muito mais daquilo que você está sentindo na tela do que na realidade aparece. Eu achava que eu era fotogênica, que a fotografia estava muito bonita, mas eu não me achava boa atriz. Agora, o Tom dizia, não, você tem presença, você não precisa fazer nada, você tem presença. Eu achava que era meio furado esse negócio, mas enfim. Sou eu, Ângela. Sou eu. É um amigo meu. É a Ângela, minha tia. Mas era tudo um dramalhão, né? O doutor Olha o estava em Duque. casa, mas ele não demora. Deixei o recado. Agora não precisa mais do doutor. Eu sempre acho que falta coisas. Eu sou muito ligada à vida, assim, e à história. A história me interessa muito, assim, o passado. Agora, a história de um jogador que vende a casa, a fazenda, a terra e vende a mulher, quer dizer, sabe, não devia estar falando essas coisas, mas enfim. Me programaram para fazer Ângela. Onde? Pelotas, Rio Grande do Sul. E o Tom em São Bernardo. E eu fiquei lá, né? Fiquei um mês filmando e tal, brigando com o diretor. Oh, meu Deus, era horrível. E aí, o Tom e eu nos telefonávamos e escrevíamos todo dia. Nossa, quilômetros de carta. Passava o tempo todo sentado na cadeira esperando a minha vez, escrevendo. E toda noite telefonava e coisa e tal. Bom, aí um dia, Cavalcante briga com Franco Zampari e sai da companhia. Aí o Martim Gonçalves, porque era leal ao Cavalcante, sai da companhia. Aí ficamos às moscas, uns 15 dias, a equipe inteira parada lá.
Maria Clara Machado e eu pescando lambari no rio que tinha lá em Pelotas. Nesse período que ficamos na espera em Pelotas, houve um momento que foi, para mim, foi fantástico, que foi receber o telegrama do Tom dizendo que estávamos casados por procuração no México. Aí eu peguei a aliança, botei no dedo e fiquei quieta, não falei para ninguém também. Botei o telegrama no bolso do jeans e saí com Maria Clara Machado para passar o fim de semana numa estância. E à noite, no que eu tiro o jeans, cai o telegrama no chão. Aí Maria Clara, muito espevitada, disse: telegrama de quem? O que houve? Aí eu disse: bom, telegrama do Tom, e dei para ela ler. Ela saiu correndo pela casa, sacudindo o telegrama na mão e dizendo: imagina, estão casados, hoje é a noite de núpcias dos dois, só que o noivo está lá e ela está aqui. Bom, aí foi uma festa, Antoninha descobriu champanhe na geladeira, ficamos todos de pijama tomando champanhe, grandes celebrações. Só que o noivo, que era o importante, estava em São Paulo e nós em Pelotas. E aí, um dia, o Franco Zampari chama o Tom e diz: eu vou te pedir um grande sacrifício. Aí o Tom disse: não, pode pedir, fala o que você quer. E eu quero que você vá dirigir Ângela. É um grande sacrifício. O Tom levantou assim, deu um abraço. Eu recebo um telefonema dizendo que eu estivesse no aeroporto a tal hora. E eu fui, sem saber por quê. E aí o Tom desceu do avião, ele estava chegando para retomar as filmagens. Estávamos no trem, o vagão construído no estúdio, e estávamos indo para a fazenda. Anselmo Duarte, Marina, que fazia minha prima, e eu. E o vagão balançava muito e jogavam do lado de fora, tinha uma fogueira de pneus com uma fumaça preta terrível, e um rapaz que, com um cobertor, fazia a fumaça entrar pela veneziana, que era a janela do trem, do vagão. Assim que se lê na academia. Nisso, eu comecei a enjoar violentamente, teve que parar tudo para eu sair correndo para o banheiro, e todo mundo dizia: coitada, a fumaça. Só eu e o Tom sabíamos que eu estava grávida já de 3 meses e que não tinha nada a ver com a fumaça. Por contrato, não podia engravidar, senão tinha que pagar multa. E eram multas que a gente não podia pagar de jeito nenhum. Quando Sim, a Moça terminou, logo em seguida, pouco depois, a Vera Cruz foi à falência, e aí Viviane nasceu e tudo bem, eu já estava na falência. Bom, eu acho que Sim, a Moça foi um filme mais interessante, mais importante, porque contou toda uma época da história. Foi um filme que começou com uma história um pouco água com açúcar. Eu também me preocupo com o bom nome da família. E é por isso mesmo que eu acho que não é com chicotadas em pobres escravos que se defende o bom nome de uma família. O senhor há de compreender que o cativeiro não é mais possível, que já passou o tempo da escravidão. Vários fatos foram acrescentados que não estavam no texto do livro, digamos. E isso tornou
o filme mais interessante, a meu ponto de vista. Senhor meu Jesus Cristo, Deus. Eu, por exemplo, em Sim, a Moça, eu sempre achei que Ruth foi assim fantástica. E eu não gostei do que eu fiz. Está morto. Ele foi morto. Todas as épocas da minha vida, eu sempre achei que a melhor parte era que eu estava vivendo naquele momento. Sempre. Quer dizer, eu tive essa sorte. Porque já o Tom não teve. Porque ele achava que o melhor já tinha passado, né? Que era a época de cinema. Eu me lembro do Tom uma vez virar para mim e dizer assim, não, porque artista não deve ter filhos, não deve ter família. Família é uma corda, é uma pedra no pescoço da pessoa. Quer dizer, então isso para mim era um choque tremendo, você entende? Porque para mim, cinema foi ótimo enquanto eu fiz. Adorei, gostei, fiz com ele. Agora, quando, por exemplo, eu tinha minha filha, 2 meninas, e fiz Ravina, e já teve essa tensão, eu já achei horrível, entende? Porque eu não podia me dedicar nem a uma coisa nem a outra. Nunca olhei para trás e fiquei com pena, puxa, podia ter continuado no cinema, mas nunca. Porque em cinema eu não poderia ter tido meus filhos, porque eu não seria capaz. Em Ravina, eu tive uma experiência bastante engraçada e meio difícil ao mesmo tempo. O Rubens, ele era um crítico muito bom de cinema, do Estadão, etc. Bom, ele escreveu a história para mim e a trama era um negócio assim tão estranho, era tudo muito esquisito. O tio, que era meio apaixonado, mas não era, tinha um primo que era meio apaixonado e não era, tinha um outro que chegava que matava o primo. Olha, era uma confusão. Eu sei que eu passava o tempo todo correndo com esses 2 homens atrás de mim, no inferno. Nós dizíamos, puxa, mas esse negócio é muito complicado. E então eu me lembro de perguntar para o Rubens, eu disse, mas Rubens, por que ela tem essa reação? Eu não entendo, ela não pode ter essa reação. Aí ele virou, ele disse assim, ator não tem que entender, o diretor tem que entender, ator não. Aí, pum. Você de fato acredita nisso? Destino. Odeio tudo que possa nos separar. Não é assim. Não, vocês não estão entendendo o espírito da coisa. Você já imaginou? Então, e aí como é que é? Não, faz de novo. Ele não explicava, entende? Então, era um diálogo de surdos, o negócio era terrível. Realmente, Ravina, sabe? Eu me lembro que sabe o que é você fazer um filme brigando o tempo todo? O tempo todo. É terrível. Eu jurei nunca mais fazer cinema. Porque não foi com o Tom, né? Não, eu não seria atriz de um filme, não. Eu achei interessante pensar em, em documentários. Isso eu achei interessante. Se eu fosse mais jovem, se eu tivesse mais, digamos, capacidade de locomoção, eu até me aventuraria
a ajudar, enfim, na criação de documentário, mas ficção não. Ficção não. Eu acho a vida real tão interessante. E eu acho que eu ouvi outro dia de uma atriz que disse que as pessoas que não são atrizes, que não são atores, perdem a metade da vida, enfim, não sabem gozar a vida na sua plenitude. E eu acho que não, eu acho que é uma questão de sensibilidade. Eu acho que qualquer pessoa que tenha sensibilidade tem essa capacidade de viver a vida em plenitude. Escrevo minhas memórias e ando caminho com os cachorros. Converso com as pessoas e vivo das memórias e vivo também de contatos com meus netos, com meus filhos. Agora, é simplesmente uma lembrança boa só.